No circuito de feiras do livro Brasília 2016 estamos com Pedro Ivo, autor de vários livros que falam sobre animais do cerrado, animais em extinção. Como que está, Pedro? Tudo bem, estamos alegres. Me fale um pouco de onde vem esse seu interesse por escrever sobre bichos, sobre os animais. Primeiramente eu fui criado no Cerrado, no meio do Cerrado brasileiro, na cidade de Pedro Afonso, hoje Tocantins, né? Aquela altura era norte de Goiás. Depois eu parti para cidades grandes, morando em Goiânia e Brasília, e percebi, como eu tenho um filho agora com 7 anos, então 3 anos e meio, 4 anos atrás, folheando o material escolar que a mãe havia comprado, eu percebi que não se falava nada de cerrado ali. Mas aparecia alguma coisa com referência a girafas, zebras, elefantes. Coisa que nós não temos. Que nós não temos, hipopótamos, né? Assim, e eu me perguntei, uai, mas cadê os bichos nossos aqui que são perto de nós? Aqueles bichos são lindos, cada um mais bonito, maior, são os maiores do mundo, né? Cada um maior que o outro e mais bonito que o outro. Estão na África, estão distante daqui e ninguém fala dos nossos. No dia seguinte, Raul, eu fui numa livraria perto da minha casa. Eu não vi nada de cerrado. Aí deu mais um dia ou 2 dias, eu fui numa livraria grande, mais adiante, mais longe da minha casa, e também não vi nada de cerrado. Aí eu falei, uai, aqui está um nicho. Tem um vácuo. Que é um vácuo aqui que eu tenho impressão que eu consigo preencher essa lacuna. Até com conhecimento empírico, Tá. que uso ele em grande parte. Apenas associo com pesquisas modernas, pesquisas atuais, para confirmar alguns detalhes, né, que a gente lá no mato do Cerrado a gente não sabe. E daí nasceu a ideia de fazer A coleção. uma coleção com os animais do Cerrado. Uma feliz ideia, certamente. Obrigado. Como que tem sido a aceitação nas escolas, com os meninos, com os professores, de sua coleção de bichos? Raul, tem sido assim, extremamente gratificante. As professoras, as coordenadoras, as diretoras de escola, as educadoras, os educadores em geral, eles trazem muitos elogios. Tanto que eu estou, ultimamente, até procurando, assim, que me indiquem alguns defeitos para que eu possa corrigir, para que eu possa Melhorar. para que eu possa melhorar. E me traz uma grande satisfação os elogios. Mas como eu pretendo ir aperfeiçoando e melhorando cada vez mais, esses detalhes que me passarem, todos eles eu levo em consideração. Então está sendo muito bem aceito pela classe especializada. Sim, nós estamos nos sentindo cada vez mais inseridos nesse lado da preservação e cada vez mais estamos recebendo a atenção dos especializados, das pessoas que labutam nesse métier de preservação da fauna e flora. Estão nos dando cada vez mais atenção. As queimadas são um dos grandes problemas, mas o avanço da civilização, no fundo, é o grande problema. O homem está tomando o espaço do bicho e isso é irreversível, né? É irreversível, ninguém pode frear o progresso. Nem o agronegócio também não. O agronegócio em nenhuma situação pode se frear. Raul, mas tem que haver um jeito de compor. Preservar. De compor para segurar, para preservar os animais do Cerrado. Olhe, no ano de 2015 foram atropelados nas estradas brasileiras, e aí não só no Cerrado, é um dado nacional, 475 milhões
de vertebrados, só de vertebrados, nas estradas. nas estradas. É muito, é um número extremamente elevado. Só de grandes animais do tipo capivara, onças, Bicho antas, preguiça. foram 5 milhões. É um número assustador. Tem que haver um meio de diminuir essa matança. E ele existe. Como? Veja só, Raul. Quando se faz uma estrada, se corta o cerrado em algum lugar, corta o cerrado de fora a fora. Elas são necessárias, tem que trazer alimento para nós para o supermercado. Não tem como evitar isso. E depois os animais, de passar a estrada, os animais moram do lado da estrada e tem que se alimentar longe, andam muito pelo cerrado à procura de comida. E eles têm que atravessar a estrada. Então, pode ser feito, por exemplo, túneis em determinados lugares nas estradas. Passagem para eles. É, porque a engenharia sabe aqueles lugares mais tendentes aos animais, mais propícios, onde há mais animais e que eles cruzam as estradas. Fazer desvios por cima da estrada mesmo, fazer túneis para a estrada, né? Eles passariam por cima, talvez até fosse até melhor nesse meio, mas acredite, até mesmo essas ondulações transversais que nós temos nas estradas ajudam a afastar os animais da beira do asfalto, dos asfaltos. Aquele barulho que o carro passa em velocidade, os animais se afastam daquele barulho. E isso faz com que eles fiquem um tanto mais distantes do asfalto, que é o grampo. Mas você está vendo que não é apenas a estrada, não é somente a civilização, há outras coisas dentro. Por exemplo, a ararinha azul praticamente chegou à extinção. Até onde eu sei, tem conseguido preservar em alguns lugares, mas ela esteve ao borde da extinção mesmo. E não se sabe a ararinha azul nem com ponte nem com túnel. Talvez conscientização? Sim, essa é a grande palavra. Raul, a ararinha azul está extinta no Brasil. A ararinha azul não tem mais. Nós temos um animal muito parecido, uma ave muito parecida, que é a ararinha azul de liar. A ararinha azul típica, a menorzinha mesmo, nós já não temos mais no país. Então, poderia ser feito alguma coisa por elas, mas a nossa geração, a minha geração, por exemplo, não se preocupava com isso. Não tinha essa consciência. Não tinha consciência nenhuma com relação a isso. Tinha muitos animais. E aí ninguém dava bola para isso. E ainda hoje as crianças não estão sendo preparadas para conhecer um pouco desses animais e poderem fazer alguma coisa pela preservação deles. Novos projetos, o que vem por aí, Pedro? Nós estamos lançando o 8º livro, eu recebi notícia hoje da gráfica, que o nosso 8º livro, que é o Tucano no Cerrado, nos será entregue na segunda-feira que vem. É o 8º livro. São 14 livros de animais. Depois de editar esses 14 livros de animais, nós vamos fazer 6 livros dos frutos do Cerrado. E esse é o nosso plano, talvez para mais 2 anos. Nós temos um site, o Cerrado na Escola. E nós temos um e-mail também, o Cerrado na Escola, @gmail.com. Eles estão em todos os livros. E nós fazemos atendimento via internet para qualquer pessoa que os queira adquirir. Em Goiânia, onde eu resido, ainda estou em processo de mudança para Brasília. Lá em Goiânia nós temos nas livrarias da Avenida Goiás, no centro da cidade, à disposição a quem quiser ir lá comprar.
O Sindicato de Escritores começa uma nova administração, com uma nova diretoria. São tempos de reestruturação. Se você é escritor ou quer se tornar um, junte-se a nós e participe desta aventura maravilhosa. Por que o livro ainda subsiste, mesmo no mundo onde a gente tem internet e tudo mais? Qual é o segredo do livro? Quando perguntaram isso para o Umberto Eco, infelizmente falecido agora há pouco, né? Ele disse que a humanidade cria determinados utensílios que já nascem perfeitos e nunca vão sofrer modificação. E se a cadeira vai ter sempre 4 ou 3 peças para ser cadeira. Quando o homem inventou a colher, ele inventou a colher definitivamente. Nunca mais vamos inventar uma coisa que seja melhor do que a colher para se tomar uma sopa. Não se toma sopa com canudinho. Então, quando o homem inventou o livro nesse formato, em fólio, etc., o Umberto Eco acha que o homem atingiu a perfeição do livro. Agora, o suporte do texto pode ser em livro, papel, o suporte do texto pode ser o tablet, pode ser qual for. O livro continua, seja qual for o suporte, isso pouco importa. Mesmo assim, segundo a opinião do Umberto Eco, o livro impresso, o livro de papel, ele não vai desaparecer, porque ele estabelece uma relação com o leitor, que é uma relação sensorial, que os meios eletrônicos não conseguem estabelecer. O livro tem cheiro, tem cor, o livro tem textura do papel. Eu sei que existem modos de também no tablet fazer as marquinhas, mas é diferente você estar dormindo com o livro no peito e de repente o livro cai. Se é o tablet é um negócio já mais complicado. A maleabilidade do livro, das suas páginas, o modo de você dobrar a orelhinha, quer dizer, esse tipo de relação muito íntima do leitor com o livro de papel é uma coisa que vai sempre haver. É claro que vai haver sempre, ou até talvez aumentando, os leitores do tablet, enfim, desses outros meios. É claro que principalmente a geração que já nasceu familiarizado com esses meios. Mas muita gente que começa a leitura com um desses meios acaba também lendo o livro de papel, que não seria um leitor do livro de papel, ele se torna um leitor do livro de papel. E é exatamente por causa desse tipo de relação. Eu quando viajo, eu sempre levo o tablet, porque no tablet eu tenho vários livros, e os livros são pesados. Então, o que eu acho é o seguinte: cada meio, cada mídia tem a sua função. E uma mídia não exclui outra. Há um professor, eu acho que ele ainda está aqui na UNB, Flávio Couto. Ele tem um livro muito interessante, já muito antigo, Sistemas Hipersemióticos. Ele diz que quando surge uma mídia, ela não vem para anular as mídias anteriores, ela vem para acrescentar. Quando surgiu o cinema, não acabou com a fotografia. Quando surgiu a televisão, não acabaram com o teatro. O teatro continua existindo. Quando surgiram esses meios de suportes de leitura, não significa que vai anular o que existia antes. Então, uma mídia, quando vem, alarga o ser humano. O ser humano não é um ser em estreitamento, porque uma mídia exclui as demais. Não, o homem assimila mais uma mídia. Por isso que eu acho que o leitor, tanto do livro, o leitor dos meios eletrônicos, pode também ser o leitor do livro de papel, e eu acho que isso
tende a se reforçar, a ser cada vez mais dessa maneira, por essa razão, porque o ser humano ele não se satisfaz com uma coisa, com um meio único, ele vai sempre querer mais. Então, a mídia eletrônica, ela é mais, ela não é exclusiva, ela não exclui o que havia antes. A verdade é que eu tenho um romance, aliás, teve muito boa crítica, mas já está com uns 15 anos por aí. Sombra do Cipreste? Não. Sombra do Cipreste recebeu o Jabuti. O Jabuti. É um outro romance que é Na Teiga do Sol, que é um romance que eu trato de um foragido da ditadura de 1964. E alguma coisa desse romance é experiência minha, mas não é experiência factual. Os fatos da minha experiência com a ditadura são completamente diferentes. O que eu quis aproveitar desse romance foram os sentimentos que eu tive durante os primeiros tempos da ditadura, os primeiros anos da ditadura. Aquilo que eu senti, porque eu fui também um foragido. Eu fui foragido, fui condenado e durante muito tempo eu tive de me esconder. Então, o que eu sentia enquanto estava me escondendo, era isso que eu queria dizer no romance. Aliás, teve uma crítica, por exemplo, do Manuel da Costa Pinto, que é o crítico da Folha de São Paulo, que elogiou muito o livro. Enfim, não, pode ser gosto pessoal, mas eu fiquei contente. Então, eu antecipo. Eu me tornei escritor por ter me apaixonado por um livro. E eu tinha 5 anos de idade quando eu li Esta é a Mentira. Com 5 anos de idade, eu li O Guarani do José de Alencar. Bom, mas você era precoce então, é? Sim. Alencar com 5 anos, vamos respeitar. Tá, tudo bem. Então agora vamos esclarecer para não parecer mentira, né? Havia uma editora no Rio de Janeiro que se chamava Edições Maravilhosas. Chibi. Sim. E eles editavam os clássicos da literatura brasileira em forma de HQ. Tá explicado. E eu, com 5 anos de idade, eu tinha acabado de aprender a ler. Eu aprendi a ler sozinho. É outra mentira, mas que também tem explicação. E eu li o Guarani do José de Alencar e me apaixonei pela Ceci, pelo Guarani, por aquele povo todo. Mas eu me apaixonei tanto por aqueles quadrinhos lá, que aí logo em seguida eu quis ler os outros livros do José de Alencar. Até hoje eu sou um defensor ferrenho do José de Alencar. Iracema. Sim, Iracema é um dos 10 mais belos romances do Brasil. Iracema. Concordo, é um poema. Concordo. Aquilo lá é lindo demais. Nossa, Iracema então é um doce. Foi dos primeiros que eu li em português. É muito lindo. Verdes mares bravios, que a brisa do Brasil beija e balança. Nossa Senhora, a linguagem do José de Alencar. E eu sou muito ligado à linguagem. Eu sou muito menos conteudista. Eu dou muito menos importância ao conteúdo do que à linguagem. Para mim, a linguagem pode matar um belo conteúdo, mas a linguagem pode salvar um conteúdo fraco. Correto. Se a linguagem é boa. É verdade. E foi assim, essa primeira paixão, o Guarani do José de Alencar, que nunca mais me largou na vida. Até o ponto de eu, com 12 anos, escrevi um romance, sabe, um romance de capa-espada, aquelas bobagens assim, infantil, mas era uma coisa que eu queria fazer. Como lida você com as novas tecnologias? Como é o seu processo criativo hoje? Você escreve no computador, no papel, escreve madrugada, de manhã, à tarde? Como é isso? Eu escrevo de manhã. Quando acorda? Eu acordo, eu vou caminhar, exigência do médico. Eu odeio caminhar, mas o médico disse: ou você caminha ou morre. Então eu caminho, porque eu sofri um infarto. Claro. E aí o médico disse: agora o resto da vida tem que caminhar. Então eu caminho, eu levanto, tomo café, vou caminhar. Quanto tempo caminha? 1 hora. Na volta
tomo um banho e vou pro computador. Você chega louco para ir a escrever, desesperado Sim, para... sim, porque Você encurta a caminhada para escrever? A caminhada é quando mais cria, é quando mais a gente imagina. Você vai escrevendo mentalmente e caminhando. Isso, porque aí a gente está sozinho, não está preocupado com o trânsito, eu caminho sempre no mesmo lugar, para não criar novidade, para não desequilibrar, né? Nossa, distrair. Não me distrair. E geralmente quando eu chego em casa eu já estou com um monte de coisa, tudo pronto, só chegar e sentar no computador. Mas eu escrevo no computador. É o seguinte, o Brasil chegou num ponto semelhante ao que aconteceu com a Itália na década de 70, que havia dois polos inconciliáveis. Não sei se está lembrado disso. Na Itália ninguém podia governar porque a oposição sempre tinha a mesma força da situação. Sim. O Brasil chegou a esse ponto, esse mesmo, muito semelhante àquele ponto lá da Itália. Sobre a corrupção sempre existiu. A corrupção não foi uma invenção de agora. Outra coisa, a Petrobras não faliu por causa disso. Isso aí é uma falácia. Que roubaram da Petrobras, que não deviam roubar da Petrobras, concordo com tudo isso. Mas dizer a Petrobras faliu, isso aí é propaganda eleitoral. E dizer que um partido é corrupto, me aponte um que não seja. Eu não concordo com a corrupção. Acho que a corrupção tem que ser punida. Mas tem que ser punida toda a corrupção. Do modo como estão fazendo, eles vão tirar uns corruptos e deixar os outros corruptos tomarem conta. Por quê? Porque a justiça está partidarizada. Então, a justiça partidarizada é o fim do sistema jurídico de um país. A justiça perde totalmente o crédito, que já não é grande. A República corre perigo? Corre. Eu acho que corre perigo. Você definiria essa polarização direita-esquerda ou isso seria ultrapassado? Seria mais pró-mercado, pró-Estado? Talvez uma definição um pouco mais moderna. E essa polarização que tem no Brasil não é a mesma que tem em toda a Latinoamérica? Sim. E no frigir dos ovos eu acho que é ricos e pobres. Mercado e Estado. Ou seja, alguns ricos estão do lado dos pobres, alguns pobres estão do lado dos ricos, mas a grosso modo é isso. Porque o grande ódio da classe média para cima no Brasil não é a corrupção. Eu vi uma faixa lá na Avenida Paulista que eles mostraram, o Eduardo Cunha é corrupto, mas está do nosso lado. É nosso corrupto. Quer dizer, então, o problema não é a corrupção. O problema é uma empregada doméstica sentar ao lado de um executivo no avião. Eu acho que é uma questão muito mais profunda do que isso que eles procuram mostrar aí, que é uma questão partidária. Não é uma questão partidária. O ciclo progressista acabou em Latinoamérica ou foi um ciclo curto? Não. Ele encurtou, tá? O Morales perdeu a tentativa de reeleição, a Kirchner caiu, o Maduro se sustenta precariamente, tudo isso. Mas a direita não oferece soluções. Basta ver o Macri. O Macri já demitiu 10 mil funcionários públicos. Ou seja, o Macri está brincando com fogo porque ele não conhece o movimento sindical da Argentina. Eu acho que não conhece, porque é muito forte. Aquele povo lá vai para a rua e vai começar a quebrar as coisas. 6 meses atrás, Mujica falou que se Macri ganhava, ele não terminaria o governo e não poderia governar. Eu acredito. Será que estava certo, velho? Eu acredito no Mujica. O Mujica tem experiência, né? Ele diz que os políticos que gostam de dinheiro têm que ser expulsos da política. Como que fazemos isso? Expulsando.